Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais incríveis de transformação que existem. Pensa só, uma mulher que saiu do completo anonimato para se tornar uma rainha que literalmente mudou o destino de um povo. Essa é a história de Esther. Uau! Para a gente ter uma ideia do peso dessa história, a gente tem que começar por aqui. Isso aqui não é só uma frase bonita, sabe? É uma declaração de alguém que está olhando a morte de frente e mesmo assim decide agir. É um momento que definiu tudo, não só para ela, mas para uma nação inteira. Então fica a pergunta, né? Como é que uma órfã, exilada, sem status nenhum, conseguiu se tornar a pessoa-chave num jogo de poderes gigantesco com a vida de milhares de pessoas na balança? A resposta, gente, é uma trama espetacular que envolve estratégia, o timing perfeito e uma coragem que, olha, é de outro mundo. Bom, para começar, a gente precisa conhecer a nossa heroína. E ela tinha, duas identidades, representadas pelos nomes dela. Pro povo dela, ela era Adassa, que significa murta. E olha que simbolismo incrível. A murta é uma planta que só solta o perfume dela quando é esmagada. É uma metáfora perfeita para a força que aparece sob pressão, né? Mas lá no Palácio Persa, ela virou Esther, a estrela. Um nome que, claro, tinha a ver com a beleza dela, mas que também servia para esconder quem ela era de verdade e a força que ela tinha por dentro. E o ponto de partida dela? Olha, não podia ser mais humilde. Pensa bem, órfã, judia, exilada. Ela fazia parte de um povo dominado, vivendo no gigantesco Império Persa. Foi criada pelo primo dela, Mardoqueu, e era, na prática, uma desconhecida no meio de milhões de pessoas. Poder, influência, zero. E aí, o destino dá uma virada, mas uma virada espetacular. Tudo começa com uma festa. E não era uma festinha qualquer não, era um festival de 180 dias, 6 meses. No auge da bebedeira, o rei manda a rainha Vasti se exibir para todo mundo, e ela se recusa. Um ato de coragem que custou a coroa dela. E é essa vaga de rainha que abre as portas para um tipo de concurso de beleza por todo o reino. E é aí que a nossa Esther, a órfã, acaba sendo levada para o palácio e, contra tudo e contra todos, ela ganha o favor do rei. Mas olha que interessante. Chegar ao poder não subiu a cabeça dela. Ela podia muito bem ter se afogado no luxo, no poder todo, mas não. Seguindo o conselho de Mardoqueu, ela manteve a identidade judaica em segredo. Pensa só, ela era rainha, mas continuava ouvindo a pessoa que a criou. E essa decisão nossa foi absolutamente crucial. Bom, e como toda boa história precisa de um bom vilão, né? É aí que entra em cena Amã, o braço direito do rei. O rei manda todo mundo se curvar para ele, mas o Mardoqueu se recusa. Sendo judeu, ele só se curvava para Deus. E esse ato de desafio de um único homem feriu o orgulho do Amã de um jeito que ele não quis vingança só contra Mardoqueu, não. Ele decidiu que ia exterminar o povo inteiro dele. E o Amã não perdeu tempo. Ele foi lá, manipulou o rei, pintou os judeus como um povo rebelde e conseguiu o que queria, a permissão para um genocídio. A lei foi selada com o anel do rei, o que significava que não podia ser desfeita. E o pior, uma data foi marcada para o massacre de todos, homens, mulheres, crianças. O relógio começou a correr. Ok, com seu povo na mira, o que Esther faz? Ela não age só na coragem, ela age com uma estratégia genial. Olha só o plano. Primeiro, ela une todo mundo em jejum, buscando força. Segundo, ela arrisca a própria vida porque ela vai até o rei sem ser chamada, o que podia custar a cabeça dela. E terceiro, e aqui está a genialidade, em vez de chegar acusando, ela faz um jogo psicológico. Ela convida o rei e o próprio Amã para 2 banquetes. Isso cria um suspense e basicamente prepara a armadilha perfeita. Vamos parar um segundo para a gente entender a pressão em cima dela. A lei na Pérsia era assim, uma vez assinada pelo rei, já era. Não podia ser revogada. O decreto de morte contra o povo dela estava valendo. Então, se ela ficasse quieta, era o fim para todo mundo, inclusive para ela. Agir era a única chance. A única! Era literalmente tudo ou nada. E aí, gente, a gente chega no clímax, numa das maiores reviravoltas da história. No segundo banquete, Esther joga tudo no ventilador. O homem que quer matar a mim e ao meu povo é esse aqui, o perverso Amã. A reação do rei? Fúria total, imediata. E o resultado? Amã acaba enforcado na forca que ele mesmo tinha construído para Mardoqueu. O Mardoqueu, que ia morrer, é honrado e promovido pelo rei. E o povo judeu, que estava com os dias contados, ganha o direito de se defender. É uma inversão de 180 graus no destino de todo mundo. Mas e a primeira lei, que não podia ser desfeita? Bom, aí que vem a outra jogada de mestre. O rei, agora aconselhado por Mardoqueu e Esther, cria uma segunda lei. Essa nova lei dava aos judeus o direito de se juntar, se proteger e atacar qualquer um que viesse atacá-los. Ou seja, o dia que estava marcado para ser um massacre
virou um dia de vitória. E essa história toda acaba trazendo uma pergunta pra gente, né? Quem é você no palácio? E esse palácio pode ser o nosso trabalho, nossa faculdade, nossa família, qualquer lugar onde a gente tem algum conforto ou influência. A questão é, quando a gente está nesse lugar, a gente esquece de onde veio? A gente usa a nossa posição só pra gente ou pra ajudar os outros? A atitude da Esther lá no palácio é um baita questionamento pra gente hoje. Então, o que a gente pode tirar dessa jornada toda? Bom, primeiro, sua posição na vida, não importa qual seja, tem um propósito. Segundo, coragem não é não ter medo, é agir mesmo com medo. Terceiro, a beleza de verdade vem de dentro, do caráter. E a lição talvez mais forte de todas: nunca, jamais subestime o poder que uma única pessoa tem para mudar o rumo da história. E a gente termina com aquela frase que o Mardoqueu disse para Esther, a frase que foi a virada de chave para ela agir. É uma pergunta que atravessa os séculos e chega direto para nós hoje. É um convite para a gente olhar para a nossa própria vida, para as nossas oportunidades e desafios e pensar: e se? E se eu estiver exatamente onde eu deveria estar para um momento como este? Fica aí a reflexão. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.